O milionário obrigou o filho a se casar com a babá da família para castigá-lo, mas ficou paralisado ao ver como ela tratava sua pequena neta. O sol se punha atrás das imponentes colunas da mansão Lacerda, projetando sombras alongadas pelo jardim impecavelmente cuidado. Dentro do escritório de mogno e couro, Ernesto Lacerda observava pela janela, um copo de uísque na mão, o rosto endurecido por décadas de negociações implacáveis. A notícia que recebera naquela manhã ainda reverberava em sua mente como um sino rachado. "Senhor, trouxe os documentos que pediu", anunciou Mercedes, a governanta que o servia há mais de 30 anos. Ernesto virou-se lentamente, seus olhos cinzentos frios como o mármore que revestia o piso da mansão. "Mande Leonardo entrar." E a garota também. Minutos depois, a porta se abriu. Leonardo Lacerda, 25 anos, entrou com a postura tensa de quem se prepara para uma batalha. Atrás dele, Carolina Mendoza, 22 anos, mantinha o olhar baixo, as mãos trêmulas agarradas à barra do avental sobre o uniforme impecável de babá. "Então é verdade." Ernesto jogou sobre a mesa um envelope. "O teste não deixa dúvidas." Leonardo encarou o pai. "Pai, eu posso explicar." "Explicar." A voz de Ernesto subiu uma oitava. "O que exatamente você vai explicar, Leonardo? Como o herdeiro dos Lacerda engravidou uma empregada? Como manchou gerações de um nome respeitado por um descuido?" Carolina permanecia imóvel, como se qualquer movimento pudesse desencadear algo pior. "Não foi um descuido", Leonardo respondeu, a voz trêmula entre raiva e vergonha. "Foi um erro, sim, mas não fale dela assim." Ernesto riu, um som sem humor que ecoou pelas paredes forradas de livros nunca lidos. "Um erro? Você tem noção do que isso significa para nossa família? Para os negócios? A imprensa vai se banquetear quando descobrir que o filho de Ernesto Lacerda engravidou a babá." Carolina finalmente ergueu os olhos, revelando um brilho de dignidade que surpreendeu Ernesto. "Senhor Lacerda, eu não vim aqui pedir nada. Posso criar meu filho sozinha, sem envolver sua família." "Seu filho." Ernesto caminhou até ela intimidador. "Esta criança leva o sangue dos Lacerda, moça. E sangue dos Lacerda não cresce em cortiços?" Leonardo deu um passo à frente, colocando-se entre Carolina e seu pai. "Pai, já chega. Eu assumo a responsabilidade. Darei suporte financeiro a Carolina e..." "E o que mais?" cortou Ernesto. "Visitas de fim de semana, presentes no Natal. Acha que isso é suficiente?" O silêncio pesou na sala, do lado de fora. O céu escurecia rapidamente, como o humor do patriarca. "Há apenas uma solução", declarou finalmente Ernesto, voltando à sua mesa. "Vocês vão se casar." As palavras caíram como uma sentença. Carolina empalideceu. Leonardo arregalou os olhos. "Casar, pai? Isso é loucura. Nós nem... Loucura é destruir o trabalho de uma vida por causa de uma aventura com a criadagem." Ernesto bateu o punho na mesa. "O casamento acontecerá em uma semana, sem festas, sem anúncios, apenas o necessário para legitimar a criança." Carolina sentiu as pernas fraquejarem. "Senhor, por favor, não quero me casar assim. Não desse jeito. Devia ter pensado nisso antes, moça." Ernesto a encarou com desprezo. "Se não fizer isso, garanto que nunca mais verá essa criança. Tenho advogados suficientes para garantir isso." As lágrimas finalmente romperam, escorrendo silenciosamente pelo rosto de Carolina. "Isso é chantagem", sibilou Leonardo. "Não pode nos obrigar. Posso e vou." Ernesto deu um gole em seu uísque. "Ou você se casa com ela, ou está deserdado. E quanto à moça? Bem, uma mãe solteira, sem família, sem dinheiro. Quanto tempo você acha que os serviços sociais permitirão que fique com a criança?" O golpe foi certeiro. Carolina sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. "Tudo bem", ela sussurrou derrotada. "Eu me caso." Leonardo a olhou. Surpreso com sua rendição, "Carolina, não precisa." "Preciso sim." Ela o interrompeu, enxugando as lágrimas. "Por nosso filho, ou filha." Ernesto sorriu, satisfeito com sua vitória. "Ótimo. Mercedes cuidará dos arranjos. Agora saiam. Tenho trabalho a fazer." Uma semana depois, na capela particular da propriedade dos Lacerda, Carolina vestia um simples vestido branco que Mercedes havia ajudado a escolher, sem familiares,
sem amigos, sem música ou flores, apenas um juiz de paz, que parecia apressado, e Mercedes como única testemunha. Leonardo estava sóbrio, mas seus olhos revelavam que passara a noite anterior bebendo. Seu terno escuro parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Ernesto observava de pé, ao fundo, como um diretor supervisionando uma peça mal ensaiada. "Por favor, assinem aqui", o juiz indicou, após a breve cerimônia onde nem votos foram trocados. As canetas riscaram o papel com o som de correntes sendo fechadas. Carolina Mendoza agora era Carolina Lacerda, um nome que deveria representar triunfo, mas que naquele momento simbolizava apenas sua prisão. "Parabéns aos noivos", murmurou o juiz, sem entusiasmo, fechando sua pasta. Ernesto se aproximou. Seu rosto uma máscara de falsa cordialidade enquanto o oficial ainda estava presente. "O quarto de vocês já está preparado na ala leste", anunciou, como quem informa o número de uma cela. "Carolina, suas coisas foram trazidas do quarto de empregados. A partir de hoje, você não é mais funcionária desta casa." Mercedes se aproximou de Carolina e, contrariando todas as regras não escritas da mansão, segurou sua mão por um breve momento. "Coragem, menina", sussurrou a governanta, antes de voltar à sua postura profissional. Quando todos se retiraram, Carolina e Leonardo permaneceram sozinhos na capela, não como recém-casados, mas como prisioneiros da mesma sentença. "Eu sinto muito." Leonardo finalmente quebrou o silêncio. "Nunca quis que fosse assim." Carolina tocou suavemente sua própria barriga, ainda sem sinais visíveis da vida que crescia dentro dela. "Não importa como começou", ela respondeu, com uma dignidade que surpreendeu até a si mesma. "Importa como vamos continuar, por ele ou ela." Leonardo assentiu, incapaz de encará-la, do lado de fora. Ernesto observava o novo casal através da janela da capela, convencido de que o tempo provaria que estava certo. Afinal, uma união nascida da vergonha e da obrigação não poderia resultar em nada além de fracasso. O que ele não sabia é que, no tabuleiro do destino, as primeiras peças acabavam de ser movidas de formas que nem mesmo ele, Ernesto Lacerda, com todo o seu poder e controle, poderia prever. 3 meses haviam se passado desde o casamento forçado. A mansão Lacerda, que já era fria por natureza, parecia mais gélida do que nunca para Carolina. Seus passos ecoavam solitários pelos corredores de mármore, enquanto ela acariciava sua barriga, agora já visível sob o vestido simples, o quarto que dividia com Leonardo. Na verdade, raramente o abrigava. O rapaz passava a maior parte das noites fora, chegando apenas para trocar de roupa e sair novamente, alegando reuniões de negócios que todos sabiam ser apenas desculpas para escapar daquela realidade imposta. A mesa de jantar era o pior momento do dia. Ernesto fazia questão da presença de Carolina, não por cortesia, mas para lembrá-la constantemente de sua posição. "Espero que esteja se adaptando à vida na mansão", comentou Ernesto naquela noite, cortando meticulosamente seu filé. "Deve ser bem diferente do que estava acostumada." Carolina manteve a compostura, algo que aprendera a fazer nas últimas semanas. "Estou me adaptando, Sr. Lacerda. Obrigada por perguntar." "Sr. Lacerda." Ernesto ergueu uma sobrancelha. "Acho que pode me chamar de sogro. Afinal, ou prefere pai?" acrescentou com um sorriso malicioso. Carolina sentiu o estômago revirar, e não era apenas devido à gravidez. "Prefiro o Sr. Lacerda, se não se importa", respondeu, mantendo a voz firme. Ernesto riu, sem humor, enquanto Leonardo observava seu prato, evitando o confronto. "Como queira, afinal, você pode ter o sobrenome, mas nunca será uma Lacerda de verdade." O silêncio pesou até que Mercedes entrou com a sobremesa, lançando um olhar de simpatia para Carolina. Mais tarde, sozinha no quarto, Carolina permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de raiva contida. Estava presa em uma situação que nunca desejara. Numa casa onde até o ar parecia rejeitá-la, uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, secando rapidamente as lágrimas. Mercedes apareceu, trazendo um chá de ervas. "Pensei que isso pudesse ajudar com o enjoo", comentou a governanta. Colocando a bandeja na mesinha, Carolina sorriu,
grata pelo pequeno gesto de bondade. Obrigada, Mercedes. Não precisava se incomodar. A governanta observou a jovem por um momento, com o olhar de quem reconhece uma dor familiar. Sabe, quando vim trabalhar para os Lacerda, também fui julgada, revelou. Sentando-se na beirada da cama, uma mulher divorciada nos anos 70 não era bem vista em lugar nenhum. Carolina olhou-a com interesse renovado. Como conseguiu suportar? Mercedes sorriu, os olhos distantes em memórias. Aprendi que dignidade não é algo que alguém pode tomar de você. Você tem que entregá-la. E eu nunca entreguei a minha. Aquelas palavras encontraram terra fértil no coração de Carolina. Na manhã seguinte, durante o café, Ernesto folheava o jornal quando Carolina entrou na sala de jantar. Ela havia penteado os cabelos e escolhido um vestido simples, mas elegante, que Mercedes a ajudara a ajustar para a gravidez. Ah, bom dia, Sr. Lacerda. Cumprimentou, sentando-se com graça. Ernesto ergueu os olhos, ligeiramente surpreso com sua compostura. Onde está Leonardo? Perguntou ela, servindo-se de chá. Provavelmente dormindo depois de outra noite fora. Respondeu Ernesto com desdém. Meu filho sempre foi fraco para enfrentar suas responsabilidades. Carolina assentiu, como se considerasse a informação. É uma pena. Este bebê merece um pai presente. Disse calmamente, colocando geleia em sua torrada. Algo na maneira como ela falou, sem lamentação ou acusação, fez Ernesto olhá-la com mais atenção. E você acha que pode dar a esta criança o que ela merece? Desafiou ele. Carolina o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez. Farei tudo ao meu alcance para que sim, Sr. Lacerda, com ou sem a ajuda desta família. A resposta, inesperadamente firme, deixou Ernesto momentaneamente sem palavras. Antes que pudesse retrucar, Carolina sentiu uma tontura repentina e agarrou-se à mesa para não cair. O que foi? Perguntou Ernesto, seu tom oscilando entre irritação e uma preocupação que ele mesmo não esperava sentir. Nada, só uma vertigem. Carolina respirou fundo, tentando se recompor. No entanto, seu rosto havia empalidecido drasticamente. Mercedes, que entrava com uma bandeja, deixou-a cair ao ver o estado de Carolina. O estrondo da louça quebrando ecoou pela sala. Meu Deus, menina! Exclamou a governanta, correndo para ampará-la. Ernesto levantou-se abruptamente, sem saber exatamente o que fazer. Pela primeira vez, seu rosto traiu uma emoção que não era desprezo. Chame o Dr. Vilela, ordenou a Mercedes, enquanto ajudava relutantemente a levar Carolina para o sofá mais próximo. Horas depois, o médico da família saía do quarto de Carolina com expressão grave. A gestação está em risco, informou a Ernesto, que aguardava no corredor. Ela precisa de repouso absoluto. A pressão está muito alta e há sinais de pré-eclâmpsia. E a criança? Perguntou Ernesto, surpreendendo-se com sua própria preocupação. Também em risco, respondeu o médico. Se ela não descansar adequadamente, podemos perder os dois. Ernesto assentiu, dispensando o médico. Ficou parado no corredor por longos minutos, dividido entre os velhos preconceitos e uma inquietação que não conseguia nomear. Por fim, entrou no quarto. Carolina estava deitada, olhos fechados, a respiração irregular. Parecia ainda mais jovem e vulnerável. O médico disse que você precisa de repouso. Falou, mantendo-se à distância. Mercedes cuidará de suas necessidades. Carolina abriu os olhos, surpresa ao vê-lo ali. Obrigada, murmurou. Ernesto fez menção de sair, mas parou à porta. Este filho é um Lacerda, disse, sem se virar. E Lacerdas não desistem sem lutar. Era o mais próximo de um incentivo que ele poderia oferecer. Saiu rapidamente, antes que Carolina pudesse responder. As semanas seguintes transformaram sutilmente a dinâmica da casa. Mercedes praticamente se mudou para o quarto ao lado do de Carolina, atendendo-a dia e noite. Os empregados que antes evitavam a intrusa começaram a demonstrar pequenos gestos de solidariedade, impressionados com a maneira como ela enfrentava aquela situação difícil sem reclamar. Leonardo, diante da gravidade da situação, passou a aparecer mais em casa, ainda que visivelmente desconfortável. Numa dessas visitas, encontrou Carolina no quarto, folheando um antigo álbum de fotografias que Mercedes lhe emprestara. Como está se sentindo?
Perguntou parado à porta como quem teme avançar. Carolina sorriu levemente. Melhor, obrigada. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Leonardo, não precisa se sentir obrigado a ficar, disse ela finalmente. Sei que não escolhemos isso. Ele a encarou, surpreso com sua franqueza. Eu deveria ser melhor que isso, admitiu, envergonhado. Melhor que meu pai. Mas... Você ainda pode ser? Interrompeu Carolina. Este bebê vai precisar de você. Antes que Leonardo pudesse responder, Ernesto apareceu no corredor, observando a cena com desaprovação. Leonardo, meu escritório. Agora, temos negócios para discutir. O rapaz assentiu, lançando um último olhar para Carolina antes de seguir o pai. Sozinha novamente, Carolina virou a página do álbum e encontrou uma fotografia que fez seu coração acelerar. Era uma mulher elegante, de expressão gentil apesar do semblante sério, usando um colar com um pingente que lhe parecia estranhamente familiar. Quem é ela? Perguntou a Mercedes quando a governanta voltou. Mercedes observou a foto com um sorriso triste. Dona Helena, a esposa do senhor Ernesto, faleceu há mais de 10 anos. A única pessoa que conseguia suavizar o temperamento dele. Carolina continuou olhando a fotografia, sentindo uma inexplicável familiaridade que não conseguia explicar. Do lado de fora do quarto, Ernesto passava a caminho de seu escritório. Parou ao ouvir a voz suave de Carolina cantarolando uma antiga canção de ninar. Algo naquela melodia fez seu coração apertar de uma maneira que não sentia há anos. Por um breve instante, uma dúvida cruzou sua mente, mas logo a afastou, convencendo-se de que era apenas coincidência. Afinal, o que aquela moça poderia ter a ver com seu passado? Os últimos meses de gravidez transformaram Carolina, mesmo confinada ao repouso na maior parte do tempo, uma serenidade misteriosa parecia ter se instalado em seu semblante. As mãos delicadas acariciavam constantemente a barriga já grande, como se transmitisse mensagens silenciosas à criança que carregava. A tensão na mansão Lacerda, contudo, aumentava conforme a data do parto se aproximava. O Dr. Vilela visitava Carolina 2 vezes por semana, sempre saindo com expressão preocupada. A pré-eclâmpsia não havia regredido completamente. E os riscos para mãe e bebê permaneciam. Numa tarde chuvosa de setembro, Ernesto encontrou Mercedes arrumando o que parecia ser um pequeno berço no quarto ao lado do de Carolina. O que significa isso? Perguntou, o senho franzido. O quartinho do bebê, senhor, respondeu Mercedes, continuando seu trabalho sem se intimidar. Carolina não poderá subir e descer escadas após o parto, por isso achei melhor adaptar este cômodo. Ernesto observou o pequeno espaço, os lençóis brancos, a pequena cômoda com produtos de bebê. Parecia tão real. Até aquele momento, havia tratado a gravidez como um problema a ser administrado, não como a chegada de um novo ser. E onde está meu filho? Perguntou, a voz carregada de ironia. Ajudando com os preparativos para seu herdeiro? Mercedes ajeitou uma manta sobre o berço antes de responder. O senhor Leonardo disse que tinha uma reunião importante em São Paulo. Deve voltar em 2 dias. Ernesto balançou a cabeça em desaprovação. Típico. Sempre escapando das responsabilidades. Se me permite, senhor. Mercedes ousou dizer, após anos de serviço leal. Talvez se o exemplo em casa fosse diferente. Ernesto a encarou, furioso com a insinuação. Mas antes que pudesse repreendê-la, um grito veio do quarto ao lado. Era Carolina. Ambos correram para o quarto. Carolina estava sentada na cama, o rosto contorcido de dor, uma poça de líquido aos seus pés. A bolsa estourou, informou Mercedes, imediatamente assumindo o controle. Vou chamar a ambulância. Não há tempo. Ernesto surpreendeu a ambas. Meu motorista a levará ao hospital agora mesmo. É mais rápido. Enquanto Mercedes ajudava Carolina a se vestir, Ernesto ligava pessoalmente para o Dr. Vilela. Quero a melhor equipe disponível, ordenou ao médico. Não importa o custo. 1 hora depois, no hospital, Carolina gemia de dor, enquanto os médicos discutiam em voz baixa. O Dr. Vilela finalmente aproximou-se de Ernesto, que aguardava no corredor. Precisamos fazer uma cesariana de emergência, informou. A pressão dela subiu perigosamente e o bebê está em sofrimento. Faça o que for necessário, respondeu Ernesto, surpreendendo-se com a própria preocupação. Mas salve os dois, o Dr.
Vilela assentiu, retornando rapidamente à sala de cirurgia. Ernesto permaneceu no corredor, caminhando de um lado para o outro, verificando o relógio a cada minuto. Havia tentado contatar Leonardo repetidamente, mas o filho não atendia. 3 horas se passaram. Mercedes chegou, ofegante, trazendo uma pequena mala com roupas para Carolina e o bebê. Alguma notícia? Perguntou preocupada, antes que Ernesto pudesse responder. O derrer, Vilela apareceu, a expressão cansada, mas um leve sorriso nos lábios. É uma menina, anunciou. Pequena, mas saudável, considerando as circunstâncias. E Carolina? Perguntou Mercedes, segurando a respiração. Estável agora. Perdeu muito sangue e precisou de transfusão. Foi complicado. Mas ela é forte, surpreendentemente forte. Ernesto sentiu um estranho alívio que não ousou nomear. Quando podemos levá-las para casa? Perguntou, pragmático como sempre. Carolina precisará ficar alguns dias em observação, a bebê também. Por precaução, nasceu um pouco prematura. Ernesto assentiu, voltando a tentar contatar o filho. Desta vez, Leonardo atendeu. Pai, o que houve? Sua filha nasceu, respondeu Ernesto secamente. Enquanto você estava em sua reunião, houve um silêncio do outro lado da linha. Estou voltando agora mesmo, disse Leonardo finalmente. A voz embargada. 3 dias depois, Carolina estava sentada na cama do hospital, a pequena Lívia nos braços. Apesar da palidez e do cansaço evidente, seus olhos brilhavam ao contemplar a filha. A porta se abriu e ela esperava ver a enfermeira. Para sua surpresa, era Ernesto, sozinho. Senhor Lacerda, cumprimentou. Ajeitando instintivamente o cobertor que envolvia Lívia, Ernesto aproximou-se hesitante, como se estivesse em território desconhecido. Os médicos dizem que vocês podem voltar para casa amanhã, informou mantendo-se a uma distância segura. Mercedes preparou tudo. Carolina assentiu, grata. Obrigada por tudo o que fez, disse ela sincera. O Dr. Vilela me contou que foi o senhor quem providenciou a equipe especializada. Ernesto desviou o olhar, desconfortável com o agradecimento. Era o mínimo, afinal é uma Lacerda. Respondeu, indicando a bebê com um gesto. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Carolina percebeu que, apesar da postura rígida, Ernesto olhava para a neta com curiosidade. Quer segurá-la? Ofereceu, surpreendendo a ambos com a proposta. Ernesto recuou um passo, como se lhe tivessem oferecido algo perigoso. Não, eu. Hesitou, algo raro para um homem sempre tão seguro. Talvez outra hora. Nesse momento, a pequena Lívia abriu os olhos e, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar. Shh, está tudo bem, pequena, sussurrou Carolina, embalando-a suavemente, instintivamente. Começou a cantar baixinho uma antiga canção de ninar. A melodia simples e doce preencheu o quarto, acalmando não apenas o bebê, mas criando uma atmosfera quase mágica. Ernesto ficou paralisado. Aquela canção era a mesma que Helena, sua falecida esposa, costumava cantar. A mesma melodia, as mesmas palavras. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carolina, absorta no cuidado com a filha, não percebeu a transformação no semblante do sogro. Continuou cantando, embalando Lívia, até que a pequena adormecesse novamente. Onde aprendeu essa canção? Perguntou Ernesto finalmente, a voz estranhamente rouca. Carolina ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Não sei ao certo. Acho que minha avó cantava para mim quando eu era pequena. Por quê? Ernesto sacudiu a cabeça, tentando afastar a perturbadora sensação. Por nada, apenas curiosidade. Antes que a conversa continuasse, a porta se abriu e Leonardo entrou, hesitante. Havia chegado na noite anterior, mas era a primeira vez que visitava Carolina e a filha. Pai, não sabia que estaria aqui, comentou. Claramente desconfortável, já estava de saída, respondeu Ernesto, dirigindo-se à porta. Parou por um momento, olhando para a pequena adormecida nos braços de Carolina. Deram um nome à menina. Lívia, respondeu Carolina. Lívia Helena. Ernesto sentiu como se algo o atingisse no peito. Helena, o nome de sua falecida esposa.
Por que esse nome? Perguntou, quase em um sussurro. Eu sugeri, interveio Leonardo, surpreendendo a todos. Era o nome da minha mãe. Ernesto assentiu lentamente e saiu sem dizer mais nada. Leonardo aproximou-se da cama, olhando para a filha pela primeira vez. Seu rosto, geralmente marcado por uma expressão de tédio ou rebeldia, suavizou-se. Ela é tão pequena, murmurou maravilhado. Quer segurá-la? Ofereceu Carolina, com o mesmo sorriso gentil que havia oferecido a Ernesto, diferente do pai. Leonardo estendeu os braços, recebendo o pequeno embrulho com cuidado reverente. Ao sentir o peso da filha contra seu peito, algo mudou em seu olhar. Do corredor, Ernesto observava a cena pela janela da porta. Viu seu filho, geralmente tão irresponsável, segurar a pequena Lívia com uma ternura que nunca demonstrara antes. Viu Carolina, pálida e cansada, mas com um brilho de felicidade genuína ao observar pai e filha. Por um breve momento, sentiu-se um intruso, como se observasse algo precioso e frágil que não merecia testemunhar. Afastou-se silenciosamente, a cabeça repleta de perguntas e o coração perturbado pela estranha coincidência do nome e da canção. Enquanto dirigia de volta à mansão, a voz de Carolina cantando aquela antiga canção de ninar ecoava em sua mente, despertando memórias que julgava estarem enterradas para sempre. 6 meses se passaram desde o nascimento de Lívia. A primavera chegava à mansão Lacerda, colorindo os jardins que Carolina agora contemplava da varanda. Com a pequena nos braços, a menina crescia saudável, com bochechas rosadas e olhos curiosos que pareciam absorver o mundo ao seu redor. A dinâmica da casa havia mudado sutilmente. Os empregados, que antes evitavam Carolina, agora sorriam ao vê-la passar com Lívia. Mercedes tornara-se uma espécie de avó postiça, sempre pronta para segurar a bebê enquanto Carolina descansava. O mais surpreendente, porém, era Leonardo, o rapaz, que durante a gravidez mal aparecia em casa. Agora chegava mais cedo do trabalho. Carolina frequentemente o encontrava no quarto da filha, observando-o a dormir com um misto de fascínio e confusão, como quem não entende o próprio encantamento. Ernesto mantinha sua distância habitual, mas Carolina o flagrava ocasionalmente olhando para a neta quando pensava que ninguém estava vendo. Havia algo em seu olhar, uma mistura de confusão e reconhecimento, que ela não conseguia decifrar. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda com Lívia adormecida no carrinho ao lado, Carolina foi surpreendida pela chegada de Mercedes, com expressão preocupada. Ele voltou, disse a governanta em voz baixa. Quem? Perguntou Carolina confusa. O senhor Leonardo, mas não está sozinho. Antes que Carolina pudesse perguntar mais, ouviu vozes vindas da sala. Leonardo discutia com alguém. Uma mulher, pela voz melodiosa que ocasionalmente se elevava, curiosa. Pegou Lívia nos braços e dirigiu-se para dentro da casa. Na sala principal, encontrou Leonardo de pé, visivelmente desconfortável, ao lado de uma mulher elegante, alta, cabelos negros impecavelmente arrumados, usava um vestido que parecia saído de uma revista de moda e joias discretas, mas claramente caras. Carolina. Leonardo a cumprimentou tenso. Quero lhe apresentar Victoria Monterreal. Victoria a avaliou de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Então esta é a famosa Carolina, disse, a voz carregada de ironia. E a pequena Lacerda, presumo. Lívia, corrigiu Carolina, instintivamente protegendo a filha contra o peito. O nome dela é Lívia. Victoria aproximou-se. Examinando a criança com falsa doçura. Ela tem os olhos dos Lacerda, não é? Aquele azul inconfundível, comentou, olhando para Leonardo como se compartilhassem um segredo. Um silêncio desconfortável pairou na sala, até que Mercedes apareceu, oferecendo café aos presentes. Victoria é uma antiga amiga da família, explicou Leonardo. Sentando-se, acabou de voltar de Paris. Carolina assentiu educadamente, sem saber o que dizer. Havia algo na presença daquela mulher que a deixava inquieta. Amiga, Victoria riu, um som cristalino e frio. Leonardo, querido, não seja modesto. Éramos muito mais que amigos. Na verdade, estávamos praticamente noivos antes da sua. Situação inesperada. O comentário atingiu Carolina como um tapa, embora soubesse que Leonardo tinha um passado antes dela. Nunca haviam discutido detalhes.
Isso foi há muito tempo, Victoria, respondeu Leonardo, lançando um olhar de desculpas a Carolina. Tempo é algo relativo, não é? Victoria continuou, bebericando seu café, especialmente quando sentimentos verdadeiros estão envolvidos. Nesse momento, Ernesto entrou na sala. Ao ver Victoria, seu semblante mudou de surpresa para uma satisfação mal disfarçada. Victoria, que maravilhosa surpresa! Saudou, beijando-lhe a mão com uma cordialidade que nunca demonstrara a Carolina. Senhor Lacerda, tão elegante como sempre, retribuiu Victoria, sorrindo. Então, abaixando a voz para um sussurro audível, acrescentou: precisamos conversar em particular. Tenho informações sobre aquele assunto que mencionou ano passado. O comentário enigmático fez Ernesto empalidecer momentaneamente. Antes de recuperar a compostura, Carolina, leve Lívia para o quarto, ordenou. Victoria ficará para o almoço sem opção. Carolina retirou-se, sentindo o olhar triunfante de Victoria em suas costas. No corredor, encontrou Mercedes, que havia escutado tudo. Quem é ela realmente? Perguntou Carolina. Ajeitando Lívia, que começava a despertar, Mercedes suspirou. Victoria Monterreal, família tradicional, fortuna antiga, ambição maior ainda, persegue Leonardo desde a adolescência. O Sr. Ernesto sempre a adorou, via nela a nora perfeita. E Leonardo, ele, a amava. A governanta deu de ombros. Ninguém sabe o que se passa no coração daquele rapaz. Mas sei que o Sr. Ernesto pressionou muito para esse relacionamento. A família Monterreal tem conexões que seriam muito úteis aos negócios dos Lacerda. O resto do dia transcorreu em clima de tensão. Victoria parecia ter se instalado permanentemente na mansão. Monopolizando as atenções de Leonardo e Ernesto, do quarto, Carolina podia ouvir suas risadas no andar de baixo, como se a casa sempre lhe tivesse pertencido. À noite, quando finalmente colocou Lívia para dormir, Carolina encontrou algo estranho no berço da filha. Um pequeno medalhão dourado que não lhe pertencia. Curioso, abriu-o e encontrou dentro uma mecha de cabelo loiro e as iniciais HL. Gravadas, intrigada, levou o objeto a Mercedes. Isso estava no berço de Lívia. Mostrou. Sabe de quem é? A governanta pegou o medalhão, o rosto subitamente pálido. Onde encontrou isso? Perguntou, a voz trêmula. No berço, como disse, por quê? O que foi? Mercedes devolveu o objeto rapidamente, como se queimasse seus dedos. Não é nada, respondeu, evitando o olhar de Carolina. Provavelmente alguma joia antiga da família. A mansão está cheia delas. Sua reação, no entanto, deixou claro que havia muito mais naquela história. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Carolina passeava pelos corredores da mansão quando ouviu vozes vindas do escritório de Ernesto. A porta estava entreaberta. Tem certeza disso? Era a voz de Ernesto. Tensa. Absolutamente, respondeu Victoria. Meu pai conheceu a irmã de Helena. A semelhança é inegável. Isso é impossível. Helena nunca mencionou uma irmã. Uma risada suave. Há muitas coisas que esposas escondem de seus maridos, Sr. Lacerda, especialmente quando envolve escândalos familiares. Carolina afastou-se silenciosamente, o coração acelerado. Não entendia completamente o que havia escutado, mas sabia que, de alguma forma, estava relacionado a ela. No dia seguinte, Leonardo surpreendeu a todos ao anunciar que passaria o dia com Carolina e Lívia no jardim. Victoria observava da varanda o desagrado mal disfarçado. Ela não vai embora? Perguntou Carolina quando finalmente ficaram sozinhos. Lívia brincando no tapete estendido sobre a grama, Leonardo suspirou. Victoria é complicada, temos uma história e... Não precisa explicar, interrompeu Carolina. Sei que nosso casamento não foi por escolha. Ele a olhou. Realmente a olhou. Talvez pela primeira vez. No início não foi. Admitiu. Mas ver você com Lívia, sua força todos esses meses... Hesitou, como se as palavras fossem difíceis. Você me surpreendeu, Carolina. Um rubor inesperado coloriu as faces dela. É minha filha. Faria qualquer coisa por ela. Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformava seu rosto, geralmente fechado. Nossa filha, corrigiu, estendendo a mão para tocar a de Carolina. Da varanda, Victoria observava a cena.
o rosto contorcido numa expressão sombria. Ao seu lado, Ernesto também acompanhava o momento com o senho franzido. Ele parece estar se apaixonando por ela, comentou Victoria. Veneno na voz. Ernesto balançou a cabeça. Bobagem. Leonardo é impulsivo. Sempre foi. Isso vai passar. Victoria sorriu. Um sorriso calculado. Talvez precisemos acelerar as coisas, sugeriu, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Ernesto. O rosto do homem empalideceu visivelmente. Você tem certeza, provas? Ainda não, mas posso conseguir, garantiu, os olhos fixos no casal no jardim. Afinal, acidentes do passado têm o hábito de ressurgir quando menos esperamos. Não é mesmo, Sr. Lacerda? Ernesto não respondeu, mas seu olhar para Carolina adquiriu uma nova intensidade. Não mais apenas de desaprovação, mas de uma curiosidade quase obsessiva, como se tentasse enxergar além da superfície, buscando nas feições da jovem os fantasmas de seu próprio passado. Lívia completou 1 ano em uma tarde ensolarada de março, a data que poderia ter passado despercebida na mansão Lacerda. Foi marcada por uma pequena celebração no jardim. Para a surpresa de Carolina, foi Ernesto quem autorizou a comemoração, ainda que com visível relutância. Nada exagerado, advertiu ele a Mercedes, que coordenava os preparativos. Apenas o essencial, na visão da dedicada governanta, incluía um bolo decorado com borboletas de açúcar, balões coloridos e até mesmo um fotógrafo para registrar o momento. Os funcionários da mansão, que ao longo do ano haviam se rendido ao sorriso fácil de Lívia, prepararam pequenos presentes artesanais. Carolina, emocionada com os gestos, vestiu a filha com um delicado vestido branco que Mercedes a ajudara a costurar. Lívia, agora com cachos dourados emoldurando o rosto rechonchudo, batia palmas e balbuciava, encantada com toda a atenção. Ela parece feliz, comentou Leonardo, aproximando-se de Carolina, enquanto observavam a filha tentando seus primeiros passos, amparada por Mercedes. É uma criança amada, respondeu Carolina com simplicidade. Isso é o que importa. Leonardo assentiu, um novo brilho no olhar ao acompanhar os movimentos desajeitados da filha. Você é uma boa mãe, Carolina, disse, surpreendendo-a com o elogio inesperado. Melhor do que eu imaginava. Antes que Carolina pudesse responder, o barulho de um carro estacionando atraiu a atenção de todos. Victoria descia de um conversível vermelho, impecavelmente vestida, carregando um enorme urso de pelúcia. Surpresa, anunciou, abrindo os braços em falsa empolgação. Não poderia perder a festinha da pequena herdeira. Poderia? Carolina sentiu o corpo tenso. Victoria havia feito várias visitas à mansão nas últimas semanas, sempre se comportando como se tivesse mais direito de estar ali do que a própria Carolina. Leonardo, para sua decepção, raramente confrontava a ex-noiva. Victoria, não esperávamos você, disse Leonardo, visivelmente desconfortável. Ora, querido, é quase como se eu fosse da família, respondeu ela, beijando-o no rosto e cumprimentando a todos com exagerada cordialidade. A festa continuou, agora com Victoria no centro das atenções, monopolizando Leonardo e fazendo questão de tirar Lívia dos braços de Carolina sempre que possível. Ela tem o nariz dos Monterreal, não acham? Comentou Victoria em determinado momento, segurando Lívia. Minha tia-avó tinha exatamente este perfil. O comentário, aparentemente inocente, carregava uma provocação que não passou despercebida. Carolina, contudo, manteve a dignidade que aprendera a cultivar naqueles meses difíceis. A tensão atingiu o ápice quando chegou a hora de cortar o bolo. Victoria insistiu para que Leonardo segurasse Lívia, excluindo Carolina da tradicional foto familiar. Foi então que, para surpresa de todos, Leonardo tomou uma atitude. Carolina é a mãe de Lívia, disse ele, firme. Ela estará na foto conosco. O rosto de Victoria transformou-se momentaneamente, antes de recuperar o sorriso artificial. Claro, querido. Só pensei que, sendo a primeira foto oficial da pequena Lacerda, deveria ser mais tradicional? Carolina é uma Lacerda agora, respondeu Leonardo, colocando o braço em volta da cintura de sua esposa, em um gesto de proteção que nunca havia demonstrado antes. Victoria recuou, claramente contrariada,
enquanto Ernesto observava a cena com expressão enigmática. Mais tarde, quando a pequena celebração terminava e Lívia dormia em seu berço, Carolina encontrou-se sozinha na biblioteca da mansão. O dia havia sido emocionalmente exaustivo e ela precisava de um momento de paz. Foi ali que Ernesto a encontrou. A festa foi um sucesso, comentou ele, servindo-se de um uísque. Lívia parecia feliz. Carolina assentiu, surpresa com a tentativa de conversa. Obrigada por permitir a comemoração, Ernesto sentou-se pesadamente em sua poltrona, o copo girando entre os dedos. Sabe, minha esposa sempre quis uma neta, disse ele, o olhar perdido nas memórias. Helena adorava crianças. Era a primeira vez que Ernesto mencionava a falecida esposa em uma conversa com Carolina. Mercedes me contou um pouco sobre ela, respondeu Carolina com cautela. Disse que era uma mulher muito bondosa. Bondosa demais, talvez, murmurou Ernesto, sempre preocupada com os outros, especialmente com a família. Algo em seu tom fez Carolina prestar atenção especial. O senhor sente muito a falta dela, não é? Ernesto tomou um longo gole antes de responder. Há 10 anos, disse finalmente. 10 anos sem ela. E ainda a vejo em cada canto desta casa. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ernesto parecia prestes a dizer algo mais quando Mercedes entrou, carregando uma caixa antiga. Perdão pela interrupção, senhor, disse a governanta. Mas encontrei estes documentos enquanto organizava o sótão. Achei que gostaria de vê-los. Ernesto abriu a caixa com curiosidade, retirando uma pilha de cartas amareladas. Seu rosto mudou ao reconhecer a caligrafia. Obrigado, Mercedes. Pode se retirar. Quando a governanta saiu, Carolina fez menção de segui-la, mas Ernesto a deteve. Espere, pediu, um envelope nas mãos. Olhe isto. Era uma carta endereçada a Helena Lacerda, com o carimbo de uma cidade distante. O remetente era apenas C.M. C.M. Leu Carolina em voz alta. Cristina Mendes, respondeu Ernesto, a voz estranhamente tensa. Aparentemente, a irmã de Helena, uma irmã que eu nunca soube existir até encontrar estas cartas. Carolina sentiu um estranho frio na espinha. Sua esposa nunca mencionou uma irmã. Helena vinha de uma família tradicional, assim como eu, explicou Ernesto, abrindo cuidadosamente o envelope. Mas, segundo esta carta, Cristina foi afastada da família após um escândalo na juventude. Envolveu-se com um homem considerado indigno. Um mecânico, pelo que entendi, a história atingiu Carolina de forma inesperada. Sua própria origem era um mistério, criada pela avó após a morte dos pais em um acidente. Sabia muito pouco sobre sua família biológica. O que aconteceu com essa Cristina? Perguntou, sentindo-se estranhamente conectada àquela história. Ernesto deu de ombros. Não sei. Helena nunca falou dela. E estas cartas datam de mais de 20 anos atrás. A última é... Ele hesitou, examinando a data. Pouco antes do nascimento de Leonardo, a conversa foi interrompida por um choro vindo do quarto de Lívia. Carolina levantou-se imediatamente. Com licença, Sr. Lacerda. Ernesto assentiu, já absorto novamente nas cartas. Enquanto Carolina se afastava, ele chamou. Aquela canção que você canta para Lívia. Onde a aprendeu? Carolina parou, surpresa com a pergunta. Como disse antes, acredito que minha avó a cantava. Por quê? Ernesto não respondeu. Voltando sua atenção para as cartas com uma intensidade perturbadora, no quarto, Carolina encontrou Mercedes ninando Lívia, que já voltava a adormecer. A senhora realmente conheceu Dona Helena? Perguntou Carolina em voz baixa. O rosto de Mercedes envelheceu 10 anos com a pergunta. Sim, querida, por quase 20 anos. E a irmã dela, Cristina, a governanta quase derrubou Lívia, com mãos trêmulas. Devolveu a bebê ao berço. Onde ouviu esse nome? Perguntou, a voz pouco mais que um sussurro. O Sr. Ernesto encontrou cartas antigas. Mercedes fechou os olhos, como se absorvesse um golpe. Conheci sua mãe, Carolina. Disse finalmente, o olhar úmido. Há muitos anos, um choque percorreu o corpo de Carolina. Minha mãe? Como assim? Mercedes pegou suas mãos. Não aqui, não agora. O Sr. Ernesto não pode nos ouvir. Mais tarde naquela noite, quando todos dormiam, Carolina encontrou Leonardo no jardim.
contemplando as estrelas. Não consegue dormir? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado no banco de pedra. Ele negou com a cabeça. Fico pensando em como tudo mudou em um ano, Lívia. Você, nós. Carolina sentiu um calor inexplicável ao ouvir. Nós. Mudou para melhor. Arriscou. Leonardo virou-se para encará-la. Realmente encará-la. Quando meu pai me obrigou a casar com você, eu o odiei. Achei que seria o fim da minha vida. Mas agora, o suspense fez o coração de Carolina acelerar. Agora não consigo imaginar a vida sem Lívia e sem você, completou, tocando levemente o rosto de Carolina, da janela do segundo andar. Victoria observava a cena, o rosto contorcido em fúria silenciosa. Ao seu lado, o telefone tocava. Sim, atendeu, sem tirar os olhos do casal no jardim. Encontrou alguma coisa. A voz do outro lado da linha parecia animada. Excelente, respondeu Victoria, um sorriso cruel formando-se em seus lábios. Continue investigando. Quero saber tudo sobre o orfanato onde ela cresceu. E principalmente, quem a visitava. Desligando o telefone, Victoria observou Leonardo beijar suavemente a testa de Carolina. Aproveite enquanto pode, querida, murmurou para si mesma. Seu conto de fadas está prestes a acabar. Os dias na mansão Lacerda adquiriram um ritmo próprio. Carolina dedicava as manhãs a Lívia, ensinando-lhe palavras simples que a menina, agora com 13 meses, repetia com alegria. As tardes eram para os estudos. Carolina havia retomado o curso de enfermagem interrompido pela gravidez, estudando à distância com a permissão relutante de Ernesto. Victoria continuava sendo uma presença constante na casa, sempre encontrando pretextos para visitas que se estendiam além do confortável. Sua estratégia era clara: monopolizar a atenção de Leonardo e diminuir Carolina em cada oportunidade. Numa tarde particularmente quente, Victoria encontrou Leonardo no escritório. Revisando documentos da empresa, apoiou-se em sua mesa, inclinando-se de modo a exibir o decote do vestido caro. Trabalho demais, querido, ronronou. Por que não damos um passeio como nos velhos tempos? Leonardo ergueu os olhos, desconfortável com a proximidade. Tenho reunião com meu pai em meia hora. Victoria, e preciso terminar estes relatórios. Ela fez um biquinho de decepção estudada. Você mudou tanto, Léo. Antes vivia para se divertir. Agora só pensa em trabalho. E responsabilidades. A hesitação antes da última palavra carregava uma crítica velada a Carolina e Lívia. Leonardo percebeu e franziu o senho. As pessoas crescem, Victoria. Talvez já seja a hora de você fazer o mesmo. O rosto dela endureceu momentaneamente antes de suavizar-se em um sorriso calculado. Victoria aproximou-se ainda mais, seus lábios quase tocando a orelha de Leonardo. Lembra daquela noite em Búzios? Sussurrou, como seu corpo reagia ao meu toque. Leonardo sentiu o corpo tenso, dividido entre memórias do passado e a realidade presente. Antes que pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. Carolina entrou, carregando uma pasta de documentos, e parou abruptamente ao ver a cena. Perdão, disse ela, o rosto corado. Não sabia que estava ocupado. Victoria afastou-se de Leonardo com falsa inocência. Carolina, querida, estávamos apenas relembrando os velhos tempos. O constrangimento era palpável. Leonardo levantou-se. Victoria já estava de saída, afirmou surpreendendo ambas. Não é mesmo? O olhar de Victoria oscilou entre raiva e incredulidade. Claro, querido, forçou um sorriso. Tenho compromissos, de qualquer forma. Quando finalmente saiu, Leonardo soltou um suspiro de alívio. O que precisava, Carolina? Ela estendeu a pasta, ainda desconfortável. Mercedes pediu para entregar estes documentos. São sobre a reforma do telhado. Leonardo pegou a pasta, seus dedos tocando brevemente os de Carolina. Um contato simples, mas que enviou uma corrente elétrica pelo braço de ambos. Victoria e eu. Não é o que parece, disse ele quebrando o silêncio constrangedor. Não deve satisfações, Leonardo, respondeu Carolina, dirigindo-se à porta. Nosso casamento não foi por escolha, lembra? Ele a alcançou, segurando-lhe o braço com delicadeza. Era antes, agora. Agora não sei mais. Os olhos dela encontraram os dele, buscando verdade naquelas palavras. O que isso significa?
Leonardo hesitou, como se ele mesmo não tivesse a resposta. Significa que não consigo mais imaginar minha vida voltando ao que era antes. Você, Lívia. Vocês mudaram algo em mim. O momento foi interrompido pelo choro de Lívia vindo do andar de cima. Carolina afastou-se, o coração batendo descompassado. Preciso ir. Depois conversamos no quarto de Lívia. Carolina encontrou Mercedes ninando a menina, que estava agitada. Pesadelo, explicou a governanta, entregando a criança aos braços da mãe. Shh, mamãe está aqui, meu amor, sussurrou Carolina, embalando a filha. Mercedes observou a cena com ternura, mas havia algo mais em seu olhar. Preocupação. Mercedes, você ia me contar algo sobre minha mãe, lembrou Carolina em voz baixa. A governanta olhou nervosamente para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Não aqui, respondeu voz quase inaudível. Esta noite, quando todos estiverem dormindo, na casa do jardineiro, o resto do dia transcorreu como em câmera lenta para Carolina. O jantar foi especialmente tenso, com Ernesto mais calado que o habitual. Perdido em pensamentos, Leonardo lançava olhares furtivos a Carolina, que fingia não perceber. Às 11 da noite, quando a mansão mergulhou no silêncio, Carolina cobriu-se com um chale e saiu pelos fundos, a pequena casa do jardineiro. Desocupada desde que o antigo funcionário se aposentara, ficava ao fundo da propriedade. Mercedes já a aguardava, uma lamparina acesa sobre a mesa rústica. Sente-se, menina, convidou, servindo chá em caneca simples. O que sabe sobre minha mãe? Perguntou Carolina, sem rodeios. Mercedes suspirou, como se o peso dos anos a esmagasse naquele momento. Conheci sua mãe quando ela era apenas uma adolescente. Seu nome era Clara. Clara. Carolina franziu o senho. Minha avó sempre disse que minha mãe se chamava Ana. Mercedes balançou a cabeça. Esse era o nome que ela usava depois que fugiu de casa. Seu verdadeiro nome era Clara Mendes. O sobrenome fez Carolina prender a respiração. Mendes, como Cristina Mendes, a irmã de Helena Lacerda. Não, querida. Mercedes segurou suas mãos. Clara Mendes era a filha de Cristina, sua mãe. Era sobrinha de Helena Lacerda. A revelação atingiu Carolina como um raio. Se sua mãe era sobrinha de Helena, isso significava que... Sou parente dos Lacerda, sussurrou incrédula. Mercedes assentiu. Helena nunca pôde ter filhos. Quando descobriu que sua irmã Cristina havia morrido, deixando uma filha, Clara, ela tentou aproximar-se. Mas a menina já estava aos cuidados da avó materna e queria distância da família que havia rejeitado sua mãe. Carolina tentava processar a informação. Mas como? Como eu vim parar aqui? Isso não pode ser coincidência. E não é? Confirmou Mercedes, a voz trêmula. Helena nunca desistiu de sua sobrinha, mesmo depois que Clara, sua mãe, morreu no acidente. Helena continuou visitando-a secretamente no orfanato. Enviava dinheiro, garantia sua educação, sempre às escondidas de Ernesto. Por quê? Por que esconder? Porque Ernesto jamais aceitaria a mancha na reputação da família. Para ele, Cristina era uma traidora que fugiu com um homem de classe inferior. Carolina sentia a cabeça girar com tantas revelações. Então foi Helena quem arranjou meu emprego aqui, como babá. Mercedes hesitou. Não exatamente. Helena morreu há mais de 10 anos, mas deixou uma carta, para mim, pedindo que eu cuidasse de você, que encontrasse uma maneira de trazê-la para perto da família. Então você sabia quem eu era desde o princípio. Carolina sentiu uma pontada de traição. Sim e não, respondeu Mercedes, olhos marejados. Eu sabia seu nome, mas nunca a tinha visto. Quando surgiu a vaga para babá e você apareceu, foi como se o destino tivesse tomado as rédeas. Carolina levantou-se, caminhando pela pequena sala, tentando organizar seus pensamentos. Então Lívia é legítima herdeira dos Lacerda por ambos os lados. Sim, Mercedes limpou uma lágrima. E por isso temo por vocês duas. O que quer dizer? Victoria sabe algo, não sei como, mas ela estava investigando. E se Ernesto descobrir? Ela não completou a frase no caminho de volta à mansão. Carolina sentia-se como se caminhasse em um sonho nebuloso. Sua vida inteira, sua identidade, tudo o que acreditava saber sobre si mesma, havia sido virado de cabeça para baixo em uma única noite. Chegando ao seu quarto,
encontrou Leonardo sentado na beirada da cama, esperando-a. Onde esteve? Perguntou ele. Sinceramente preocupado. Fui ver Lívia e você não estava lá. Carolina hesitou, incapaz de compartilhar tudo o que descobrira. Precisava de ar fresco. Pensar. Leonardo a observou atentamente, notando seu rosto pálido. Aconteceu algo. Não, mentiu ela. Apenas uma noite sem sono. Ele se aproximou, gentilmente tocando seu rosto. Carolina, sobre hoje à tarde. O que eu disse era verdade. Você e Lívia mudaram algo em mim. Algo que não achei que pudesse mudar. O toque dele era quente, reconfortante. Carolina sentiu-se dividida entre o desejo de se entregar àquele momento e o peso das descobertas recentes. Leonardo, Ele não a deixou terminar. Com uma delicadeza que nenhum dos dois sabia que ele possuía, Leonardo tocou os lábios dela com os seus. Não era a primeira vez que se beijavam. Já haviam trocado beijos protocolares durante o casamento e algumas vezes depois. Mas era a primeira vez que o gesto carregava verdadeira emoção. Quando se separaram, Carolina viu nos olhos dele algo novo, algo que nunca havia estado lá antes. Não era apenas desejo, mas algo mais profundo e assustador. Precisamos conversar, disse ela, sabendo que não poderia manter aquele segredo para sempre. Há algo que você precisa saber sobre mim. Sobre nós, do corredor, sem que percebessem, uma sombra se afastou silenciosamente. Victoria havia testemunhado o momento, seus olhos brilhando com uma determinação sombria. Em suas mãos, um envelope com o timbre de um detetive particular. A manhã seguinte trouxe o peso das revelações não compartilhadas. Carolina havia passado a noite em claro, dividida entre a euforia do beijo trocado com Leonardo e o impacto da verdade revelada por Mercedes. Enquanto observava Lívia brincar no tapete do quarto, tentava organizar os pensamentos para a conversa que precisaria ter com o marido, no andar de baixo. Porém, uma tempestade se formava. Victoria, elegante como sempre, cruzava os portões da mansão Lacerda carregando uma pasta. Seu sorriso calculado disfarçava a maldade que havia em seu coração. Leonardo estava no escritório quando ela entrou sem se anunciar. Precisamos conversar, disse Victoria. A voz firme, sobre sua querida esposa. Leonardo franziu o senho, incomodado com o tom. Victoria, não começa. Você sabe quem realmente é Carolina Mendoza, interrompeu ela, jogando várias fotografias sobre a mesa. Leonardo olhou para as imagens sem entender. Um orfanato, registros antigos, uma fotografia desbotada de uma mulher que parecia vagamente familiar. O que é isso? Victoria sentou-se, cruzando as pernas com elegância estudada. Sua esposa, querido, não é quem diz ser. Ela sempre soube da conexão com sua família. Tudo foi planejado, desde o início, do que está falando. Carolina é sobrinha neta de sua mãe. Leonardo, revelou Victoria, observando atentamente a reação dele. Ela sempre soube disso. Engravidar de você não foi acidente. Foi a maneira que encontrou para garantir seu lugar na fortuna dos Lacerda. O rosto de Leonardo empalideceu. Isso é absurdo. Absurdo. Victoria riu. Por que acha que ela sabe aquela antiga canção de ninar que sua mãe cantava? Por que tem um medalhão idêntico ao de Helena Lacerda? Seu pai já está desconfiado. Sabia. Ele encontrou cartas antigas. Leonardo levantou-se abruptamente. Chega, Victoria. Essas acusações são sérias demais para serem feitas sem provas concretas. Victoria sorriu, satisfeita com o impacto de suas palavras. Pergunte a ela então. Veja se ela nega. Mas enquanto faz isso, lembre-se. Se ela escondeu algo tão fundamental, o que mais poderia estar escondendo? Leonardo saiu do escritório com passos largos, a cabeça fervilhando de dúvidas. No jardim, encontrou Carolina empurrando Lívia no pequeno balanço que mandara instalar para a filha. Precisamos conversar, disse, a voz mais dura do que pretendia. Carolina percebeu imediatamente que algo havia mudado. O Leonardo da noite anterior, gentil e carinhoso, havia sido substituído por alguém desconfiado e distante. O que foi? É verdade? Perguntou ele direto. Que você é parente da minha mãe. Que sabia disso quando veio trabalhar aqui? O choque no rosto de Carolina foi genuíno. Como? Ela balbuciou. Então é verdade, concluiu Leonardo, interpretando sua surpresa como confissão. Por que, Carolina? Por que se aproximou de mim?
Era tudo parte de um plano. Não, exclamou ela, pegando Lívia nos braços como que para protegê-la. Eu só descobri ontem à noite, Leonardo. Mercedes me contou. E espera que eu acredite nisso? Perguntou ele, a mágoa evidente em sua voz. Depois de todo esse tempo, Carolina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. É a verdade, eu nunca soube. Minha avó nunca me contou nada sobre minha família. Só sabia que meus pais haviam morrido em um acidente. Leonardo estudou seu rosto, buscando sinais de mentira. Carolina sustentou seu olhar, permitindo que ele visse a sinceridade em seus olhos. Victoria disse. Victoria, Carolina interrompeu. Foi ela quem contou a você. Um vento frio soprou pelo jardim, como prenúncio da tempestade que se aproximava, tanto literal quanto metaforicamente. Ela tem provas, Carolina. Fotografias, documentos. E o que exatamente esses documentos provam? Desafiou Carolina. Que sou parente distante de sua mãe. Sim, parece que sou. Que sempre soube disso. Não sabia. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Carolina. Agora, Lívia, sentindo a tensão, começou a choramingar. Leonardo, ontem à noite eu ia contar tudo a você. Foi por isso que disse que precisávamos conversar. Algo na vulnerabilidade de Carolina fez Leonardo hesitar. Victoria era conhecida por suas manipulações, e o timing daquela revelação, justo quando ele e Carolina estavam se aproximando, antes que pudesse responder, Mercedes apareceu no jardim, correndo. Senhor Leonardo, é a pequena Lívia. Ela aparece. A governanta parou, confusa, ao ver que Carolina segurava a criança. Do que está falando, Mercedes? Lívia está aqui. A governanta franziu o senho, ainda mais alarmada. Não, senhor. A pequena está no quarto. Victoria a colocou para dormir enquanto vocês conversavam. Um calafrio percorreu a espinha de Carolina. Olhou para a criança em seus braços, que agora chorava com mais força. Algo está errado, murmurou, tocando a testa da filha. Ela está queimando de febre. Leonardo tocou a criança e confirmou, alarmado, a pele de Lívia estava escaldante. Vou chamar o DR, Vilela, disse Mercedes correndo para dentro. A discussão anterior foi esquecida diante da emergência. Leonardo pegou a filha dos braços de Carolina e juntos entraram na casa, no hall principal. Encontraram Ernesto descendo as escadas. O que está acontecendo? Perguntou o patriarca, notando a agitação. Lívia está doente, respondeu Leonardo, a preocupação evidente. Muito quente, choro fraco. Ernesto se aproximou, tocando a testa da neta com uma gentileza surpreendente. Levem-na para o quarto. Já liguei para o hospital. Uma ambulância está a caminho. Carolina olhou para o sogro, surpresa. O senhor já sabia. Ernesto desviou o olhar. Victoria mencionou que a criança parecia indisposta mais cedo. Achei melhor prevenir. As próximas horas foram um borrão de preocupação e atividade. O DR, Vilela, chegou antes da ambulância. E após examinar Lívia, diagnosticou uma infecção grave que exigia internação imediata. No hospital, enquanto Lívia era medicada e monitorada, Carolina permanecia ao lado do berço. Recusando-se a sair mesmo para se alimentar, Leonardo alternava entre ficar com elas e resolver questões práticas. Sua raiva anterior transformada em preocupação pela filha, Victoria apareceu no hospital na manhã seguinte, interpretando o papel de amiga preocupada com perfeição. Como ela está? Perguntou a Ernesto, que aguardava na sala de espera. Estável, mas ainda em estado grave, respondeu ele. Os médicos estão otimistas. Victoria assentiu, o rosto uma máscara de falsa preocupação. Que coisa terrível, especialmente depois de tudo que descobrimos sobre Carolina. Ernesto encarou-a com intensidade. O que exatamente descobrimos? Victoria. Ela sorriu, um sorriso fino como uma lâmina. Que ela é sobrinha neta de Helena, que provavelmente planejou tudo isso desde o início. Ernesto permaneceu em silêncio, contemplativo. Sabe o mais curioso? Continuou Victoria. No orfanato onde Carolina cresceu, havia registros de visitas regulares de uma mulher que se apresentava apenas como Helena. A revelação pareceu atingir Ernesto fisicamente. Ele se recostou na cadeira, absorvendo o impacto. Está dizendo que minha esposa?
Visitava Carolina regularmente, sim, confirmou Victoria. Aparentemente, Helena mantinha contato com a sobrinha afastada da família. E depois, com a filha dessa sobrinha, Ernesto fechou os olhos, recordando-se das frequentes viagens de caridade que Helena fazia. Sempre assumira que era apenas o coração bondoso da esposa, sua necessidade de ajudar os menos favorecidos. Na UTI pediátrica, Carolina cochilava na cadeira ao lado do berço de Lívia, quando sentiu uma presença. Abriu os olhos e viu Mercedes, pálida e visivelmente abalada. "O que foi?" perguntou Carolina, alarmada. "Victoria", sussurrou a governanta. Ela mostrou documentos do orfanato para o Sr. Ernesto. "Ele sabe de tudo agora." Carolina sentiu o coração apertar. "Isso importa?" perguntou, olhando para a filha adormecida. "Tubos e monitores conectados ao seu pequeno corpo. Agora só importa que Lívia fique bem." Mercedes pegou sua mão. "Há algo mais que preciso contar. Algo que nem mesmo você sabe ainda." Carolina franziu o senho, incapaz de imaginar mais revelações. O que poderia ser, antes que Mercedes pudesse responder? Leonardo entrou no quarto. Parecia exausto, mas havia uma determinação renovada em seu olhar. Durante a longa noite de vigília no hospital, enquanto observavam Lívia lutar contra a febre, Leonardo finalmente falou. "Não importa o que Victoria diz, ou quais documentos ela tem, olhando para você agora. Vendo como ama nossa filha, sei que não estava mentindo." Carolina sentiu lágrimas de alívio. "Obrigada por acreditar em mim, mas precisamos esclarecer tudo", continuou ele. "Se você é realmente parente da minha mãe, isso muda alguma coisa?" perguntou Carolina, temerosa. Leonardo olhou para a filha e depois para Carolina. "Aí muda tudo, e ao mesmo tempo não muda nada." Na sala de espera, Ernesto permanecia sentado, o olhar perdido, em suas mãos, o velho medalhão que encontrara entre as coisas de Helena anos atrás, idêntico ao que vira no pescoço de Carolina. A verdade, tantos anos oculta, começava a emergir, e naquela noite de vigília, enquanto uma criança inocente lutava pela vida, os segredos guardados por décadas ameaçavam transformar para sempre os destinos entrelaçados dos Lacerda. 3 dias se passaram até que Lívia finalmente respondesse ao tratamento. A infecção, que havia atingido perigosamente os pulmões, começava a ceder. Os médicos, inicialmente cautelosos, agora falavam com otimismo sobre a recuperação completa da criança. Carolina não saíra do lado da filha nem por um momento. Dormia em uma cadeira desconfortável, comia apenas quando Mercedes insistia e recusava-se a deixar o quarto mesmo para tomar um banho. Seu rosto, pálido e marcado pelo cansaço, ainda assim irradiava uma determinação feroz. Leonardo também permanecera no hospital, revezando-se com Carolina nos cuidados com Lívia. A tensão da discussão anterior havia sido temporariamente substituída pela preocupação compartilhada, mas as dúvidas ainda pairavam no ar entre eles. Como nuvens pesadas antes de uma tempestade, Ernesto, surpreendentemente, visitava a neta todos os dias. Permanecia em silêncio, observando a criança com uma expressão indecifrada, como se buscasse respostas para perguntas que nem ele mesmo sabia formular. Na manhã do 4º dia, o médico anunciou que Lívia poderia voltar para casa no dia seguinte, desde que continuasse o tratamento rigorosamente. "Ela é uma lutadora", comentou Deoder Vilela. "Poucas crianças dessa idade reagiriam tão bem a uma infecção tão severa. Tem sangue forte", murmurou Ernesto, mais para si mesmo que para os outros. Carolina e Leonardo trocaram olhares, conscientes do peso daquelas palavras. De volta à mansão Lacerda, preparativos eram feitos para o retorno de Lívia. Mercedes supervisionava pessoalmente a limpeza completa do quarto da criança, enquanto os funcionários se desdobravam para garantir que tudo estivesse perfeito. Victoria, que havia mantido distância estratégica durante a crise, retornou à mansão naquela tarde. Encontrou Ernesto em seu escritório, perdido entre fotografias antigas e documentos amarelados. "Como está a pequena?" perguntou, a preocupação tão falsa quanto suas intenções. "Melhor", respondeu Ernesto secamente, sem erguer os olhos. "Volta para casa amanhã." Victoria aproximou-se, observando as fotografias espalhadas sobre a mesa. Eram imagens de Helena em diversos momentos,
Seu casamento com Ernesto, viagens, eventos sociais e algumas que Victoria nunca havia visto, mostrando Helena em lugares humildes, cercada de crianças, suas obras de caridade, comentou Victoria, pegando uma das fotos. Ou devo dizer, suas visitas secretas à sobrinha neta. Ernesto tomou a fotografia de suas mãos com brusquidão. O que exatamente você quer, Victoria? Por que esse súbito interesse no passado da minha família? Ela sorriu, sentando-se elegantemente na cadeira em frente à mesa. Apenas quero proteger os interesses dos Lacerda. Leonardo merece saber quem realmente é a mulher com quem se casou. E desde quando você se preocupa com o que Leonardo merece? Questionou Ernesto. Encarando-a pela primeira vez, a pergunta pegou Victoria de surpresa. Por um breve momento, sua máscara escorregou, revelando a calculista por trás da socialite. Sempre me importei com ele, respondeu, recompondo-se. Éramos perfeitos juntos, até essa intrusa aparecer. Ernesto soltou uma risada amarga. Você nunca amou meu filho, Victoria. Amava a ideia de ser uma Lacerda, o status, o dinheiro. Ele fez uma pausa. Estudando-a, não muito diferente do que acusa Carolina de fazer, não é? Victoria empalideceu ligeiramente. A diferença é que eu nunca menti sobre quem sou. Não. Ernesto levantou-se, imponente. O casamento arranjado por seu pai para salvar as empresas Monterreal da falência, os amantes enquanto estava noiva de Leonardo, as dívidas de jogo, devo continuar? A surpresa no rosto de Victoria foi genuína. Como, sou um homem de negócios, Victoria. Sempre faço minha lição de casa. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Finalmente, Victoria levantou-se, mantendo a compostura por puro orgulho. Ainda assim, a verdade sobre Carolina permanece. Ela é uma impostora. Alguém que se infiltrou nesta família por interesse. Ernesto olhou novamente para as fotografias. Talvez, ou talvez seja exatamente quem deveria ser, no hospital. Carolina penteava cuidadosamente os cabelos de Lívia, preparando-a para voltar para casa. A menina, ainda fraca, sorria ocasionalmente. Seus olhos azuis, os olhos dos Lacerda, brilhando com vida renovada. Leonardo entrou no quarto, carregando uma pequena mala com as poucas coisas que haviam trazido durante a internação. O carro está pronto, anunciou. Podemos ir quando quiserem. Carolina assentiu, terminando de arrumar a filha. Leonardo, começou hesitante. Quando voltarmos, precisamos conversar. Sobre tudo. Ele a encarou longamente antes de responder. Sim, precisamos. Todos nós. O caminho de volta à mansão foi silencioso. Lívia dormia tranquilamente no colo de Carolina. Enquanto Leonardo dirigia, concentrado na estrada a certa altura, ele quebrou o silêncio. Independentemente do que aconteça, Carolina, quero que saiba de uma coisa. Esses dias no hospital, vendo como você cuidou de Lívia, ele fez uma pausa, buscando as palavras. Ninguém poderia ser uma mãe melhor para minha filha. Carolina sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Aquele simples reconhecimento, após tantos meses de luta, significava mais do que ele poderia imaginar. Obrigada, sussurrou, a voz embargada. À entrada da mansão Lacerda, uma cena inesperada os aguardava. Ernesto estava de pé na escadaria principal. Ladeado por Mercedes e alguns outros empregados, uma faixa discreta com os dizeres "Bem-vinda de volta, Lívia", tremulava suavemente com a brisa. "O que é isso?" perguntou Leonardo surpreso. Carolina observava, igualmente perplexa, enquanto Ernesto descia os degraus para recebê-los. Achei que um retorno ao lar merecia alguma celebração, explicou o patriarca, a voz menos dura que o habitual. Afinal, minha neta venceu uma batalha importante. Minha neta. As palavras, pronunciadas sem hesitação, caíram como uma revelação. Pela primeira vez, Ernesto reconhecia publicamente Lívia como parte legítima da família. Leonardo ajudou Carolina a sair do carro. Carregando Lívia, que acabara de acordar, a menina, ao ver Ernesto, estendeu os bracinhos em sua direção em um gesto espontâneo que surpreendeu a todos. "Vu", balbuciou ela, uma de suas primeiras palavras. Um silêncio atônito se instalou. Carolina e Leonardo trocaram olhares surpresos, enquanto os empregados observavam a cena. Contendo sorrisos, Ernesto, pela primeira vez em anos, parecia sem palavras,
Após um momento de hesitação, estendeu os braços, recebendo a criança com uma gentileza que ninguém acreditaria possível. "Olá, pequena", murmurou, a voz estranhamente rouca. A intimidade daquele momento foi interrompida pela chegada abrupta de um automóvel. Victoria descia de seu conversível, o rosto uma máscara de falsa alegria. "A princesinha está de volta", exclamou, aproximando-se com os braços abertos. A reação de Lívia foi imediata e surpreendente. A menina agarrou-se ao pescoço de Ernesto, escondendo o rosto e começando a chorar. "Acho que ela está cansada", interveio Carolina rapidamente, recuperando a filha dos braços do sogro. "Vou levá-la para descansar", enquanto Carolina se afastava com Lívia. Ernesto virou-se para Victoria, o semblante fechado. "Creio que não é um bom momento para visitas, Victoria. Lívia precisa de tranquilidade." O sorriso de Victoria vacilou por um instante. Mas Sr. Lacerda, pensei que poderíamos discutir os preparativos para a festa de aniversário da pequena. Só faltam alguns dias." Ernesto trocou um olhar significativo com Leonardo antes de responder. "Qualquer celebração será decidida por Carolina e Leonardo. São os pais da criança." A ênfase nas últimas palavras não passou despercebida. Victoria recuou, a frustração mal disfarçada. "Claro, voltarei em outro momento." Então, quando Victoria partiu, Mercedes aproximou-se de Ernesto. "Senhor, encontrei o que pediu", disse a governanta em voz baixa, entregando-lhe um envelope envelhecido. Estava guardado na caixa secreta de Dona Helena. Como suspeitava, Ernesto pegou o envelope com reverência. "Obrigado, Mercedes. Pode se retirar, sozinho em seu escritório." Ernesto abriu cuidadosamente o envelope. Dentro, uma carta com a caligrafia elegante de Helena, datada de uma semana antes de sua morte. Uma carta que nunca havia sido entregue, endereçada à minha querida Carolina. As mãos do patriarca tremiam enquanto lia as palavras da esposa falecida, descobrindo a extensão do segredo que ela havia guardado por anos. Lágrimas, que não derramava desde o funeral de Helena, escorriam livremente por seu rosto endurecido. No quarto, Carolina ninava Lívia, que finalmente adormecera após a agitação do retorno. Leonardo entrou silenciosamente, observando a cena com um novo olhar. "Amanhã é o segundo aniversário dela", comentou Carolina, ajeitando o cobertor da filha. Leonardo assentiu, sentando-se na beira da cama. "Faremos algo especial. Algo que ela merece, Leonardo." Carolina hesitou, reunindo coragem. "Não importa o que aconteça quando toda a verdade vier à tona. Quero que saiba. Nunca planejei nada disso. Nunca soube quem eu era até alguns dias atrás." Ele segurou sua mão, o toque gentil e firme ao mesmo tempo. "Eu acredito em você. E agora, mais do que nunca, sei que estamos juntos nessa, por Lívia e por nós." No corredor, Ernesto parou diante da porta entreaberta, a carta de Helena em suas mãos e décadas de orgulho e preconceito desmoronando ao ver a neta adormecida, protegida pelo amor de seus pais, uma família que havia se formado apesar dele. Não por causa dele, a verdade, por tanto tempo oculta, estava prestes a emergir completamente, e com ela, a chance de redenção que nem mesmo Ernesto Lacerda sabia que procurava. A manhã do segundo aniversário de Lívia amanheceu ensolarada, como se o próprio céu celebrasse a data. A mansão Lacerda, geralmente austera, estava transformada. Mercedes havia coordenado uma decoração simples, mas encantadora, com balões coloridos e pequenas borboletas de papel espalhadas pelo jardim. Carolina acordou cedo para supervisionar os últimos preparativos. Embora a celebração fosse pequena, apenas família e alguns funcionários próximos, ela queria que tudo estivesse perfeito para a filha. Leonardo ajudava carregando mesas e cadeiras para o jardim, uma tarefa que jamais teria realizado antes, para espanto dos empregados mais antigos. "Nunca pensei que veria um Lacerda arrumando móveis", comentou Mercedes sorrindo, enquanto ajustava o bolo no centro da mesa principal. "Acho que estamos todos mudando", respondeu Carolina. Olhando com carinho para o marido, Ernesto observava a movimentação da varanda, o rosto uma máscara de contemplação. Desde a noite anterior, quando lera a carta de Helena, algo havia mudado nele. Uma tempestade silenciosa se agitava por trás daqueles olhos duros. Uma batalha interna entre o orgulho de décadas e a verdade recém-descoberta.
A carta não deixava dúvidas, Helena, sua falecida esposa, não apenas conhecia a existência de Carolina, como havia secretamente cuidado dela à distância durante anos. Minha querida Carolina, dizia a carta, quando ler isto, eu já não estarei aqui, mas quero que saiba que sempre a amei como a filha que nunca pude ter. Você é sangue do meu sangue, a filha da minha querida irmã Cristina. Lívia acordou radiante, encantada com a surpresa dos balões em seu quarto, vestida com um delicado vestido azul claro que combinava com seus olhos. Ela corria pelo jardim com a energia renovada de quem não estivera doente apenas alguns dias antes. Ela se recuperou completamente. Comentou o Deter Vilela, que fora convidado para a pequena celebração. Uma criança muito forte, a festa transcorria em clima de alegria contida. Leonardo parecia genuinamente feliz, interagindo com a filha de uma forma que nunca fizera antes. Carolina circulava entre os convidados. Uma anfitriã natural, recebendo elogios pela decoração e pela graça com que conduzia tudo. Foi no momento em que Lívia soprava as velhinhas, ajudada por Leonardo e Carolina, que um automóvel cruzou os portões da mansão. Victoria descia do veículo, elegante como sempre, carregando um enorme presente embrulhado em papel dourado. Mas não vinha sozinha. Um homem de terno escuro a acompanhava, carregando uma pasta executiva. Desculpem o atraso, anunciou Victoria, forçando passagem até a mesa principal. Não poderia perder a comemoração da nossa princesinha. O olhar que Carolina e Leonardo trocaram demonstrava a mesma pergunta. Quem seria o homem desconhecido? Victoria. Ernesto se aproximou, o semblante fechado. Não me recordo de tê-la convidado. Ela sorriu. Aquele sorriso calculado e frio que tanto a caracterizava. Ora, Sr. Lacerda, somos praticamente família. E falando em família, seu olhar percorreu o jardim. Detendo-se em Carolina, trouxe alguém que tem informações muito interessantes para todos nós. O homem ao seu lado avançou um passo, ajustando os óculos com um gesto nervoso. Gilberto Fontes, investigador particular. Apresentou-se, estendendo um cartão. A senhorita Monterreal me contratou para investigar as origens de... Chega! A voz de Ernesto ribombou pelo jardim, assustando Lívia, que começou a chorar. Não permitirei que transforme o aniversário de minha neta em um circo. Victoria pareceu momentaneamente desconcertada com a reação de Ernesto. Recompôs-se rapidamente. Sua neta riu, um som sem humor. Esta criança é fruto de uma fraude elaborada. Sr. Lacerda, Carolina não é quem diz ser. Ela sempre soube de sua conexão com a família e planejou tudo isso para garantir uma parte da fortuna dos Lacerda. Carolina empalideceu, apertando Lívia contra o peito. Leonardo deu um passo à frente, colocando-se entre sua esposa e Victoria. Já chega! Victoria, saia da minha casa, exigiu, uma firmeza em sua voz que nunca demonstrara antes. Sua casa. Victoria riu novamente. Você é tão tolo quanto seu pai. Mostre a eles, Sr. Fontes. O investigador, claramente desconfortável com a situação, abriu a pasta e retirou vários documentos. Tenho aqui registros do orfanato onde Carolina cresceu. Há provas de que ela recebia visitas regulares de Helena Lacerda e, posteriormente, após a morte da senhora, recebia dinheiro de uma conta ligada à família. Tudo indica que ela sempre soube quem era e... Eu nunca soube. Carolina finalmente se manifestou, entregando Lívia aos cuidados de Mercedes. Avançou até ficar frente a frente com Victoria, os olhos brilhando de indignação. Minha avó nunca me contou nada sobre minha família. Só descobri recentemente através de Mercedes. Victoria sorriu, triunfante. Que conveniente. E espera que acreditemos nisso. Foi então que a voz de Ernesto Lacerda se elevou, surpreendentemente calma. Eu acredito, declarou, avançando para o centro do grupo. Em suas mãos, segurava a carta amarelada de Helena. Esta carta, escrita por minha esposa antes de sua morte, confirma tudo. Carolina não sabia de sua origem. Foi Helena quem cuidou dela à distância, sem meu conhecimento. Um murmúrio de espanto correu entre os presentes. Victoria empalideceu visivelmente. Isso não prova nada. Pode ser uma falsificação. Silêncio. A ordem de Ernesto fez Victoria recuar. Durante anos, Helena carregou o peso de um segredo que eu, em meu orgulho,
jamais permitiria que fosse revelado. Sua irmã, Cristina, foi expulsa da família por se apaixonar por um homem que considerávamos indigno. Teve uma filha, Clara, que por sua vez foi mãe de Carolina. O jardim mergulhou em um silêncio absoluto. Carolina sentia o coração batendo em sua garganta, enquanto a verdade finalmente era exposta ao sol. Como uma planta que finalmente sai da escuridão. Carolina é sobrinha neta de minha esposa, continuou Ernesto, a voz carregada de uma emoção que ninguém jamais vira nele. E Lívia, minha neta, carrega o sangue tanto dos Lacerda quanto dos Mendes. Helena sabia disso por anos, visitou secretamente Carolina no orfanato, providenciando sua educação, garantindo seu bem-estar, tudo sem meu conhecimento, temendo minha reação. Victoria, vendo seu plano desmoronar, fez uma última tentativa desesperada. Mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que ela engravidou de Leonardo propositalmente. Foi tudo planejado? Uma armadilha. Carolina avançou, enfrentando Victoria com uma dignidade silenciosa que contrastava com o desespero da outra. Eu não planejei nada. O que houve entre mim e Leonardo foi um erro de juventude, que acabou se transformando na maior bênção de nossas vidas. Seus olhos buscaram Lívia, que observava tudo com olhos arregalados nos braços de Mercedes. Uma bênção pela qual serei eternamente grata. O som de aplausos esparsos quebrou a tensão. Os empregados que testemunhavam tudo começaram a bater palmas timidamente, demonstrando seu apoio a Carolina. Até mesmo o DR. Vilela se juntou, sorrindo com aprovação. Victoria, vendo-se derrotada, fez um último movimento desesperado. Avançou rapidamente em direção a Mercedes e arrancou Lívia de seus braços. Se todos vocês são tão família, vejamos como reagem quando eu levar a preciosa herdeira embora, ameaçou, recuando em direção à saída. Lívia chorava, assustada, tentando se soltar. Leonardo avançou, furioso, mas foi Ernesto quem agiu mais rápido. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, interceptou Victoria. Solte minha neta, exigiu, a voz perigosamente baixa. Agora, ou o quê, velho? Desafiou Victoria, segurando Lívia como um escudo. Vai chamar seus seguranças, a polícia, e explicar toda essa história sórdida? O que aconteceu a seguir foi tão rápido que poucos conseguiram acompanhar. Victoria, tentando recuar, tropeçou em um dos presentes empilhados, ao perder o equilíbrio. Afrouxou o aperto em Lívia. Ernesto, num reflexo, lançou-se para a frente para proteger a neta da queda. Houve um grito, um baque surdo, e então o silêncio. Ernesto jazia no chão, sangue escorrendo de um corte em sua têmpora. Lívia, ilesa, foi rapidamente resgatada por Carolina, enquanto Leonardo imobilizava Victoria. Chamem uma ambulância, gritou o DR Vilela, ajoelhando-se ao lado de Ernesto. Rápido, enquanto o caos se instalava e os serviços de emergência eram acionados. Ernesto, semiconsciente, segurou a mão de Carolina. Perdoe-me, sussurrou, a voz fraca. Por tudo, Carolina. Lágrimas escorrendo por seu rosto. Apertou a mão do sogro. Não há o que perdoar. Somos família. Os olhos de Ernesto, usualmente duros, estavam surpreendentemente suaves. Helena estaria orgulhosa de você, murmurou, antes de perder a consciência. Enquanto a ambulância levava Ernesto, Lívia, nos braços do pai, observava a cena com olhos assustados. Victoria havia sido levada pela segurança, gritando ameaças que ninguém mais ouvia. O céu, antes tão azul, agora se cobria de nuvens, como se o próprio tempo refletisse a gravidade do momento. A verdade, finalmente revelada, havia cobrado seu preço, mas como toda tempestade poderosa, também carregava a promessa de uma renovação há muito necessária. O Hospital São Luís mantinha um silêncio respeitoso no corredor da ala particular, onde Ernesto Lacerda estava internado. 3 dias haviam se passado desde o incidente na festa de aniversário de Lívia. O patriarca dos Lacerda, após uma cirurgia delicada para conter uma hemorragia intracraniana, finalmente havia sido transferido da UTI para um quarto. Carolina permanecia ao lado da cama, observando o homem que por tanto tempo a havia desprezado. Seus cabelos grisalhos pareciam mais brancos contra o travesseiro hospitalar. E o rosto,
outrora duro e intimidador, exibia agora uma fragilidade que nunca demonstrara. No pulso, os aparelhos registravam os batimentos estáveis, um bip constante que marcava o tempo naquele quarto asséptico. Alguma mudança? Perguntou Leonardo, entrando silenciosamente com um copo de café para a esposa. Carolina negou com a cabeça, aceitando o café com gratidão. O médico disse que devemos continuar conversando com ele, que ele pode ouvir, mesmo inconsciente. Leonardo assentiu, colocando a mão no ombro de Carolina. O gesto, simples e afetuoso, simbolizava a transformação pela qual passaram em tão pouco tempo. Como está Lívia? Perguntou Carolina, sentindo falta da filha, que estava aos cuidados de Mercedes na mansão. Perguntando pelo avô, respondeu Leonardo com um meio sorriso. É incrível como, apesar de tudo, ela desenvolveu um afeto genuíno por ele. Carolina refletiu sobre a ironia daquela situação. A pequena Lívia, com sua inocência, havia conseguido fazer o que nenhum adulto jamais conseguira: romper a armadura de Ernesto Lacerda. O silêncio foi quebrado por um leve movimento na cama. Os dedos de Ernesto tremeram levemente, e seus olhos, após dias fechados, abriram-se com dificuldade. Água, murmurou, a voz rouca e fraca. Leonardo apressou-se em servir um pouco de água em um copo com canudo. Carolina ajudou Ernesto a erguer levemente a cabeça para beber. Vou chamar o médico, disse Leonardo, saindo rapidamente, sozinha com o sogro. Carolina sentiu o peso do olhar dele sobre ela. Não havia mais a dureza habitual, apenas uma clareza recém-descoberta. Helena estava certa, murmurou Ernesto, a voz ainda fraca. Você tem a força dela. Carolina pegou hesitantemente a mão do homem, surpreendendo-se quando ele não a retirou. O senhor precisa descansar. Podemos conversar depois. Não, Ernesto insistiu, com um vestígio de sua antiga autoridade. Preciso dizer isso agora. Todos estes anos, desperdicei por orgulho. O médico entrou, acompanhado de Leonardo, interrompendo a conversa. Após um exame minucioso, o prognóstico foi otimista. Um milagre, considerando a idade e a gravidade do trauma, concluiu o médico. Mas recomendo repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Quando novamente ficaram sozinhos, Ernesto surpreendeu a todos pedindo para ver Lívia. Embora o médico hesitasse, acabou permitindo uma visita breve. Mercedes trouxe a menina ao hospital naquela tarde. Lívia, primeiro tímida ao ver o avô na cama hospitalar, logo se aproximou, tocando curiosamente os curativos na cabeça dele. Machucou o vô? Perguntou com a simplicidade das crianças. Os olhos de Ernesto, usualmente secos há décadas, umedeceram. Sim, pequena, mas estou melhorando. A visita foi curta, mas seu impacto profundo. Depois que Lívia e Mercedes partiram, Ernesto chamou Carolina e Leonardo para seu lado. Preciso consertar as coisas, disse, o rosto marcado por uma determinação renovada. Enquanto ainda tenho tempo, nas semanas seguintes, a recuperação de Ernesto surpreendeu a todos. A robustez que sempre o caracterizara parecia amplificada por uma nova motivação. Ainda no hospital, iniciou uma série de telefonemas e reuniões com advogados que deixaram Leonardo intrigado. Em casa, a mansão Lacerda ganhava novos ares. Carolina, finalmente aceita como legítima dona da casa, implementava pequenas mudanças que tornavam o ambiente menos austero, flores frescas nos cômodos, música suave durante as refeições e o som das risadas de Lívia ecoando pelos corredores antes silenciosos. Victoria havia desaparecido após o incidente. Rumores circulavam na alta sociedade sobre sua partida repentina para a Europa, embora outros especulassem que estaria enfrentando problemas legais por sua tentativa de sequestrar Lívia. Quando Ernesto finalmente retornou à mansão, uma reunião familiar foi convocada na biblioteca. Mercedes, a fiel governanta que agora era tratada quase como parte da família, serviu café e depois se retirou discretamente. Quero anunciar algumas mudanças, declarou Ernesto, sentado em sua poltrona habitual, mas com uma aura notavelmente diferente. Primeiro, reescrevi meu testamento. Carolina e Lívia estão oficialmente reconhecidas como herdeiras legítimas dos Lacerda. Leonardo e Carolina trocaram olhares surpresos. Pai, isso não é necessário. É sim, interrompeu Ernesto firme. É o mínimo que posso fazer para corrigir anos de injustiça.
ele continuou, relatando uma série de mudanças nos negócios da família. Leonardo seria oficialmente nomeado presidente das empresas Lacerda, com Ernesto assumindo um papel consultivo, mas a maior surpresa estava por vir. Tomei a decisão de destinar 40% de minha fortuna pessoal para estabelecer a Fundação Helena Lacerda, anunciou, surpreendendo a todos. Dedicada a apoiar mulheres marginalizadas e crianças em situação de vulnerabilidade, Carolina, gostaria que você presidisse a fundação, se aceitar. Carolina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A proposta era mais do que uma oferta de trabalho. Era um reconhecimento, uma validação de sua identidade e valor. Seria uma honra, respondeu, a voz embargada. Ernesto assentiu satisfeito, e então se voltou para Leonardo. Eu nunca fui o pai que você merecia. Espero que ainda haja tempo para fazer melhor, Leonardo. Igualmente emocionado, apenas assentiu, incapaz de verbalizar a torrente de sentimentos que aquele reconhecimento provocava. A primavera chegou, trazendo novas cores aos jardins da mansão. Em uma tarde particularmente agradável, uma pequena cerimônia marcou a inauguração oficial da Fundação Helena Lacerda. O evento, discreto mas significativo, contou com a presença de algumas figuras proeminentes da sociedade e da filantropia. Em seu discurso, Ernesto surpreendeu a todos com sua franqueza. Por décadas, construí minha vida sobre valores equivocados. Admitiu, a voz firme apesar da emoção contida. Priorizei aparências, status e poder, esquecendo-me do que realmente importa: família, compaixão, amor. Esta fundação não é apenas uma homenagem à minha falecida esposa, mas um pedido de desculpas a todos que sofrem com minha intolerância e um agradecimento especial a Carolina, que com sua força silenciosa me ensinou mais sobre dignidade e caráter do que qualquer negócio jamais poderia. Enquanto os convidados aplaudiam, surpresos com a transformação do antes temido empresário, Carolina observava a cena com lágrimas nos olhos. Leonardo segurava sua mão, um gesto que agora vinha naturalmente, carregado de um afeto que crescia a cada dia. Lívia, vestida com um gracioso vestido azul, corria pelo gramado, perseguindo borboletas. Sob o olhar atento de Mercedes, a menina havia se tornado o coração pulsante daquela família antes fragmentada. Unindo-os com seu amor incondicional, no final da cerimônia, quando a maioria dos convidados já havia partido, um jovem se aproximou timidamente de Carolina. Com licença, a senhora é Carolina Lacerda? Perguntou, estendendo um envelope. Meu nome é André Mendes. Encontrei esta carta entre os pertences de minha mãe quando ela faleceu no mês passado. Aparentemente somos parentes. Carolina pegou o envelope com mãos trêmulas. A letra no endereço era idêntica à da carta de Helena que Ernesto havia revelado. Enquanto o jovem explicava sua conexão familiar, ele era filho do irmão da mãe de Carolina, criado no exterior. Ernesto observava a cena da varanda. Uma estranha paz o invadia, como se Helena, de alguma forma, estivesse aprovando seus esforços tardios de redenção. No jardim, Leonardo ergueu Lívia nos braços, girando-a no ar, fazendo-a rir daquela forma contagiante que só as crianças conseguem. Carolina juntou-se a eles apresentando o recém-descoberto familiar. André, inicialmente hesitante, foi recebido com abraços calorosos e convites para conhecer melhor aquela família que se expandia de maneiras inesperadas. Da varanda, Ernesto observava, não como um patriarca autoritário vigiando seu domínio, mas como um homem finalmente em paz com seu passado, percebendo que o verdadeiro legado não era construído com dinheiro ou poder, mas com os laços invisíveis do amor. Mercedes aproximou-se silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Dona Helena estaria orgulhosa, comentou a governanta, permitindo-se a familiaridade conquistada em décadas de serviço leal. Ernesto assentiu, um sorriso suave transformando seu rosto outrora severo. Ela sempre soube, não é? Sempre viu além das aparências que eu tanto valorizava. Sim, senhor. E ela sempre acreditou que um dia o senhor também veria. Abaixo, no jardim, Lívia corria para os braços do avô, chamando-o com a alegria pura da infância. Carolina e Leonardo observavam, de mãos dadas,
o patriarca acolhendo a neta com uma ternura que jamais demonstrara antes. Naquele momento, sob o sol de fim de tarde, a família Lacerda finalmente estava completa, não pelo sangue ou pela obrigação, mas pelo amor que havia florescido entre as ruínas de um passado cheio de dor. E assim a história terminava como havia começado, com uma família, mas agora, uma família verdadeira,